Bom, boa tarde a todos, porque ainda não cumprimentei. Tá? Meu nome é Gilce, eu sou coordenadora na Diretoria de Estudos e Pesquisas. Estou cedida no Ministério há mais de 3 anos e vou apresentar para vocês, de uma forma bem rápida, alguma coisa que a gente produz no momento lá pela diretoria. Bom, quais são os nossos principais estudos? Demanda internacional, que eu acho que a maioria de vocês já conhece, já deve ter feito uso de alguma informação, de algum dado. Demanda doméstica, serviços de hospedagem, oferta de trabalho do setor de turismo e as sondagens conjunturais. Bom, falar um pouquinho da demanda internacional. É um trabalho que ele é realizado já há um bom tempo, ainda época da Embratur, enfim, é um trabalho que tem aí uma série histórica bem ampla e que vale a pena muitas vezes analisar e se debruçar em cima dos dados que ali estão colocados para obter alguma informação, para realmente estar se apropriando da informação, e às vezes dizer assim, mas o Ministério não produz informação, não produz dados. Esses dados... Então, às vezes, a gente precisa se debruçar em cima dos dados e entender um pouco eles e por que eles estão sendo produzidos daquela forma. Então, é uma pesquisa que ela é realizada nos principais portões de entrada e saída internacionais, os aeroportos e os portões terrestres. Os portões terrestres do Sul, dos 3 estados do Sul e mais Mato Grosso do Sul, dos estados do Norte e ali já foram realizadas algumas vezes, mas o fluxo é pequeno ainda, então não compensa. Então, a série histórica, como eu falei, desde 1983, e nós temos aí, né, que é realmente conhecer esse turista que chega ao Brasil. Aí um mapa só para ter uma ideia da distribuição. Então, os principais aeroportos internacionais que estão distribuídos aí pelo Brasil. Então, a pesquisa é realizada. E nos portões terrestres também os estados do Sul, onde o fluxo é maior. Por conta da acessibilidade, né? Temos mais acesso nos estados do Sul, por enquanto. Demanda doméstica. Demanda doméstica é uma demanda que ela não tem uma periodicidade efetiva. Já foram realizados 5 estudos, e esses estudos eles não têm todo ano como é a demanda internacional. A gente pretende, no futuro, aí, ter desses dados mais próximos de uma periodicidade ou anual ou bianual. Essa pesquisa ela era feita domiciliar, ou seja, o pesquisador ia até a residência. É uma pesquisa cara, que demanda realmente um grupo muito grande. Era contratada uma empresa, no caso a FIP, para realizar. Então, por isso, é uma pesquisa que ela não tinha uma periodicidade constante, por conta do custo de realização. Agora, a gente vai estar iniciando, nesse ano de 2018, uma nova metodologia. Essa metodologia que é por telefone. Ou seja, nós não vamos mais até a casa de forma física, mas sim continua sendo pesquisa por domicílio. A pesquisa é do domicílio, então as pessoas que realizam viagem naquele domicílio, e a pesquisa vai ser realizada com o domicílio, a unidade de pesquisa continua sendo o domicílio. Então, não muda nesse sentido a pesquisa. O que muda é que não vai ter a presença física do entrevistador na residência, que também era um custo elevado para chegar até essas residências. Por quê? Porque o Ministério, no caso, como a demanda doméstica e também como a demanda internacional, ele visa a pesquisa de abrangência nacional. Então, eu não poderia deixar nenhum município, nenhum estado de ser pesquisado. A pesquisa da demanda doméstica, ela prioriza todas as capitais. Não, todas as capitais elas já fazem parte da amostra, e todas as mesorregiões. Então, um município de cada mesorregião é selecionado dentro dessa amostra, e daí os
domicílios desse município que são entrevistados, certo? Então, agora a gente fez, nesse ano de 2017, foi gerado um cadastro, foi feita uma grande pesquisa para gerar um cadastro onde as pessoas se identificaram e disseram que tinham interesse em participar dessa pesquisa. É uma pesquisa que não é muito rápida, ela tem uma série de perguntas, mas a pessoa tinha que estar disposta a participar. Então, essa pesquisa já foi efetuada, nós já temos esse cadastro e agora vai partir para o segundo passo, que é a pesquisa realmente da demanda doméstica. Qualquer pergunta, a gente pode, né, ou quiser deixar para o final também, sem problema. A pergunta básica que é feita é se alguém do domicílio, então, como é domicílio, não é, né, realizou alguma viagem no período. Então, a última pesquisa demanda doméstica, ela perguntava no último ano. Então, era um espaço temporal muito longo, para você lembrar quantas viagens realizou dentro do Brasil e para onde, qual o tempo que permaneceu, o gasto, em que tipo de hospedagem que utilizou, como que foi. Então, assim, era uma pesquisa que demandava um tempo razoável e a memória, né, muitas vezes atraía a pessoa não lembrava, às vezes, de viagens importantes, de longa duração, né? Então, agora a pesquisa ela vai ser nos últimos 3 meses. Então, a pesquisa ela vai ser muito mais rápida e continua as principais perguntas. Quais foram os destinos visitados, o motivo da viagem, o meio de hospedagem utilizada, custo. Uma pessoa do domicílio tem que ter realizado pelo menos uma viagem. Então, Então, a pesquisa, o cadastro que foi formado, um cadastro com mais de 30 mil domicílios que responderam dizendo que efetivaram uma viagem, pelo menos uma viagem, tinham realizado viagem em 2017 e que estavam dispostos a participar da pesquisa agora para o ano 2018. Claro que a gente sabe que alguns podem não querer mais responder, mas o cadastro, por isso, ele é um cadastro bem amplo. Bom, a questão da pesquisa do serviço de hospedagem. Creio que vocês devem ter ouvido ou recebido esse material. Ele foi lançado em julho do ano passado. Foi uma pesquisa também, novamente, de cunho nacional e abrangente. Foi realizada pelo IBGE, onde o IBGE juntou uma série de cadastros, e principalmente os cadastros que o IBGE tem de empresas, de meios de hospedagens, os tipos de meios de hospedagem são cadastrados lá pelo CNPJ. Então, reuniu esse cadastro para mais de 40 mil estabelecimentos, começou-se a pesquisa com mais de 40 mil estabelecimentos de todo o Brasil, e a IBGE, então, conseguiu chegar ao final, que foram identificados como estabelecimentos de hospedagem 31.299. Certo? Então, hoje a gente tem esse cadastro, é um cadastro de meios de hospedagem do Brasil todo. Então, eu tenho essa informação. A informação já está defasada? É claro. Afinal de contas, o mercado é dinâmico. Então, alguns estabelecimentos podem ter fechado e muitos estabelecimentos podem ter aberto. Então, dizer assim, agora eu só tenho isso, essa informação do ano de 2016. Então, a pesquisa foi baseada em 2016, publicada em 2017. Aí, a gente ainda está definindo uma periodicidade para repetir essa pesquisa e ter esses dados cada vez mais atualizados. Mas, até não se ter essa pesquisa, a gente não sabia qual era a nossa posição no ranking mundial. Qual é a posição do Brasil no ranking. E nós tínhamos os dados do Cadastur, que era uma informação, mas ele nos deixava numa posição um pouco aquém. Com essa informação, agora nós sabemos que nós fazemos parte dos 6 primeiros colocados no ranking mundial de oferta de estabelecimentos de hospedagem. Então, quer dizer, é uma informação positiva para o Brasil, nos dá uma posição aí de, né, realmente a ser considerada.
Bom, outro trabalho que a gente realiza, que é o Sistema de Informação do Mercado Turístico dos Empregos. Esse trabalho é realizado em parceria com o IPEA, onde é feita uma filtragem dos dados dos empregos gerados somente para as atividades características do turismo. Então, esse trabalho, ele utiliza, claro, a base da RAIS, e eles efetuam, o IPEA faz esse trabalho de limpeza dessa base para se saber qual é o número de empregos gerados em cada uma das atividades. Nós temos nessa base, está disponível, né, também ali tem uma série histórica que pode ser consultada. Tem duas informações. Eu posso descer a nível de município, só que quando eu desço a nível de município, tem uma informação que é um pouco suja, que a gente chama, né, no nosso linguajar. É uma informação suja, por quê? Eu tenho ali todos os empregos que estão registrados naquela atividade, ou seja, todos os empregos na área de alimentação. E a gente sabe que na área da alimentação, por exemplo, não são todos os empregos que estão ali à disposição do turista. Porque você tem os estabelecimentos que servem à população. Então, essa informação foi para retirar, para fazer essa limpeza, foi feita uma pesquisa muito ampla, também pelo IPEA, coordenada pelo IPEA, para criar um coeficiente e fazer a limpeza dessa base. E ter esse dado um pouco mais limpo, um dado realmente... Só que para isso, como a pesquisa, mesmo sendo nacional, ela não consegue criar os coeficientes a nível de município. Ela só consegue nível de Brasil e macro-região. Então, se esse dado que eu coloquei ali do número de empregos, formais e informais, é já com essa base limpa. Então, eu tenho 2 milhões de empregos sendo gerados no turismo, mas daí eu posso dizer que esses estão sendo gerados no turismo no Brasil. Então, isso é uma informação mais precisa. Agora, claro, se eu vou no município, vocês vão poder usar essa informação que está lá disponível no município? Sim. Mas vocês conhecem, daí, no caso, os municípios e os estados e sabem como utilizar isso. Então, essa é uma informação que nós temos e também está disponível lá no site do IBGE, do IPEA. Exatamente, principalmente, né? Então, o setor de alimentação é o que mais distorce e que mais emprega e que mais distorce a informação, nesse caso do turismo. Informação mais limpa, no caso, de agências, de transporte aéreo e de hospedagem, que você, digamos assim, está mais diretamente ligada, né? Bom, aí pesquisas de sondagem empresarial. Pesquisa de sondagem empresarial, nós temos todos os dados que estão lá no nosso site, que eram produzidos através da pesquisa que era contratada para fazer a pesquisa de sondagem, intenção de viagem, que muitos de vocês provavelmente utilizavam. Essa pesquisa, por enquanto, ela deixou de ser feita. A gente vai falar um pouco mais, depois o Pedro e o Daniel estão aí para ajudar a explicar um pouquinho mais sobre essa pesquisa. Então, essa pesquisa... No momento, ela deixou de ser contratada, então não temos mais sondagem, que era o boletim de desempenho. Então, essas pesquisas, a série histórica é o que tem lá até 2017, e para 2018 nós estamos entrando com um novo formato de pesquisa e realizado pela própria diretoria. Então, também sempre com essa questão de cunho nacional. E para isso, para essa pesquisa, inclusive, vou pedir para eles explicarem mais depois, a gente vai precisar muito do apoio de vocês, SEBRAE, órgãos estaduais, para nos auxiliar. Por quê? Essa pesquisa, com certeza, ela vai trazer informações muito boas. E como ela vai estar sendo administrada por nós, então, se nós tivermos apoio dos estados, a gente vai ter uma resposta melhor. Então, a gente vai contar com vocês. Outros dados secundários que nós temos, está no nosso site lá também,
e que são divulgados a questão da receita cambial, que é uma informação publicada mensalmente, todos os meses sai o dado do Banco Central e é compilado e divulgado qual é a receita cambial do turismo. Fluxo de passageiros nos aeroportos, fluxo de passageiros na rodoviária e, no caso dos bancos públicos, os financiamentos que os bancos públicos fornecem. Algumas outras atividades que nós temos lá também. Uma das ferramentas também que a gente desenvolveu, que é a questão do número de chegadas de turistas. Ela já está no site desde final de 2016, 2017, que é o número de chegadas de turistas por portão de entrada, por país de procedência, de residência permanente, vias de acesso. É uma informação que está disponível. Anteriormente, ela só estava disponível no anuário estatístico. E porque ela estava disponível só no anuário, era um documento, às vezes as pessoas não encontravam ou queriam fazer uma série histórica. Eu queria saber nos últimos 10 anos, como na semana passada. Eu queria saber nos últimos 10 anos quantos turistas vieram da Austrália. É muito difícil para... Aí eu, atendendo o telefone, a pessoa, em 5 minutos, é só isso que eu tenho para fazer. Está lá a série histórica inteira. Então, quer dizer, você tem ali mês a mês, ou só por ano, por via de acesso, por portão de chegada. Então, são informações que já estão lá no Dados Abertos, e que é a questão do dado de chegada de turistas ao Brasil. E aquilo que alguma coisa já foi falado aqui hoje, da questão da categorização dos municípios, do mapa da regionalização, que é a categorização, a parte estatística, ela é produzida lá na diretoria. Impacto da isenção de vistos também foi um estudo que foi produzido pela diretoria e tivemos aí já uma boa repercussão nessas informações. Perfil da demanda turística internacional do quinquênio. Por que foi produzido esse documento? Esse documento, porque alguns estados, por receberem um número menor de turistas, a amostra acaba ficando muito pequena. Então, eu não consigo produzir dados anuais. Aí, optou-se, então, por juntar as bases de dados dos últimos 5 anos e conhecer esse perfil de alguns estados que a gente não tinha informação, que a gente não conhecia. Qual era o perfil desse turista que ia para alguns estados? Então, de novo, por quê? O turista não vai lá? Ele vai. Mas a amostra da pesquisa de demanda internacional, apesar de que a gente a cada ano tem aumentado, esse ano a gente aumentou para 35 mil entrevistas. Eram feitas 25, passou para 30, 31, e esse ano, 2018, a gente ampliou já para 35 mil. Então, isso dá o direito, a oportunidade para mais turistas se manifestarem e, quiçá, mencionar os estados e os municípios e a gente ter mais informação. Mas esse, então, foi um estudo que foi feito no ano passado e depois vocês vão... o pessoal vai passar as informações aí, que já está disponível, já está lá no nosso site, a gente divulgou, pelo menos, mas, enfim, é sempre bom analisar esses dados. E também um outro estudo que foi produzido, que é o perfil do turista emissivo. Quem é o brasileiro que está viajando para fora? Quem é ele? Qual é o perfil desse turista? Bom, acho que de uma forma geral e ampla eu passei a minha parte. Queria pedir para o Daniel, para o Pedro explicarem um pouquinho sobre a pesquisa. Ainda temos 10 minutos, por favor. Bom, gente... Tudo bom, gente? Boa tarde. Daniel, trabalho ali no DEPS. Falar bem rapidamente para vocês sobre a pesquisa de sondagem. A pesquisa de sondagem, você bem comentou, até pouco tempo atrás, era uma contratação do Ministério. A equipe do departamento, o Ministério, por motivos que não vem ao caso, decidiu descontinuar a contratação dessa informação. O que não quer dizer que a informação deixe de ser útil. A informação, a gente entende que ela é útil, ela é oportuna, e o departamento decidiu assumir um desafio. Nós não vamos contratar ninguém para fazer a pesquisa, nós vamos tocar a pesquisa nós mesmos. O departamento, então, em parceria com outras áreas do Ministério, na área de TI, nós tentamos produzir um sistema para envio e recebimento de questionários. Nós
elaboramos um questionário, validamos um questionário, inclusive, junto à academia, e estamos testando hoje a ferramenta, e em breve a gente vai disparar a pesquisa para ver quais resultados que a gente tem. Como toda boa pesquisa, a gente garante muita coisa, resultado não é uma delas. Pesquisa tem um certo grau de incerteza. Se ninguém quiser responder a pesquisa, infelizmente não tem muito que a gente possa fazer. E isso gera um desafio ainda maior para uma pesquisa feita por um órgão governamental. Acreditem, o Ministério do Turismo, assim como vários dos senhores aqui, nós somos órgãos governamentais, nós representamos um ente governamental. E aparentemente a experiência nos mostra que nem sempre o empresário ele gosta muito de repassar informações para o governo. Ciente disso, o que a gente fez? A gente elaborou um questionário o mais sucinto possível, tentando não ser invasivo no negócio, tentando não ser algo agressivo para o empresário, tentando ser um questionário mais simples, mais rápido, mais eficiente para o empresário, para tentar aumentar a nossa taxa de resposta. Ainda assim, o risco é grande da gente não obter uma amostra grande o suficiente, ou não tão grande quanto a gente gostaria. Afinal de contas, a gente tem pretensões que a amostra que nós vamos conseguir obter sejam representativas do Brasil. Seja um N grande o suficiente, um número de respostas grande o suficiente. Aí vem o meu pedido para vocês. Para a gente conseguir essa resposta, para que a gente consiga obter o maior volume possível de potenciais respondentes, de respondentes da pesquisa, eu conto desesperadamente com a ajuda dos estados e, por que não, do SEBRAE, por que não, de quem está na ponta. O Ministério do Turismo, querendo ou não, para o empresário, para o pequeno empresário da economia do turismo, é um órgão muito distante. Fica lá em Brasília, nunca ouvi falar, não conheço e tudo mais. Ao contrário de vocês. Vocês conhecem os empresários. Vocês conhecem quem está lá na ponta. Vocês conhecem e muitas vezes compartilham as alegrias e as dores do empresário local. Vocês estão convivendo nos destinos, vocês conhecem a realidade local. Eles não conhecem o Daniel, eles não conhecem a Gilce, quiçá ouviram falar do nosso ministro, feliz ou infelizmente. Mas eles conhecem vocês. Então eu gostaria muito de contar com o apoio de vocês em divulgar a pesquisa. A pesquisa, como eu comentei, diga. O foco é o empresário, a pesquisa é com o empresário. Estamos começando com o empresário da hotelaria, por nós temos uma base de dados da PSH. Então a ideia é ter uma amostra abrangente o suficiente da hotelaria. Mas, funcionando com a hotelaria, por que não começar a trabalhar com as agências? Por que não começar a trabalhar com empresas de atrativos? Por que não expandir? A gente não está começando de forma tão abrangente porque a gente, ser honesto com vocês, não tem a menor noção do volume de trabalho que isso vai me gerar. Eu não sei, isso pode me gerar um trabalho de uma semana, um trabalho de 3 pessoas em uma semana para análise dos dados. Como isso pode me gerar o trabalho de um mês inteiro. Como eu não tenho essa experiência posta no departamento, a gente começa de forma bem humilde, mais ambiciosa. A ideia é expandir. Eu sou do SEBRAE, da Bahia. Sim. E aí é uma questão de sugestão mesmo. Acho que se fosse estruturado essa parceria com o SEBRAE, é nosso público, a gente faz 1000 eventos aí, atrai uma multidão, às vezes, para um auditório, que pode ser falado isso antes de qualquer evento. Então, assim, se for estruturado isso, acho que o SEBRAE pode apoiar bastante nessa, né? Colocando os dois como parceiros, eu acho que sim, acho que pode funcionar bem. Comecei com algumas conversas bastante informais com a Ana Clévia do SEBRAE Nacional, bem en passant ainda, até porque eu não tenho instrumento. A ideia é disparar o instrumento, é um link para você acessar e responder a pesquisa. Eu disparo aqui para todas as empresas que me estão cadastradas, mas eu dispararia para vocês também. Olha, mas às vezes é um cardzinho, uma imagem que fale assim, a gente pode colocar antes de qualquer evento. E antes de iniciar uma palestra, a gente fala, olha, gente, entre aí e acesse, entendeu? Assim, são coisas bem simples, eu acho que pode funcionar. É só uma questão de ter uma arte, alguma coisa que para a gente divulgar por WhatsApp para o nosso cliente, já com o link, que é o que a gente faz normalmente. Sim, mas importante. É importante que vocês, o empresário não me conhece, ele te conhece. Ótimo, então, estamos na mesma página. Perdão, o seu nome? Ana Paula. Ana Paula, eu vou te falar uma outra coisa. Assim, claro, estou aqui pedindo a ajuda de vocês. Mas eu acho meio chato pedir alguma coisa e não dar nada em retorno. É um compromisso que a gente tem dentro do departamento. Bahia, certo? Dentro da amostragem do Brasil, Bahia, se Bahia tiver uma quantidade de respostas grande o suficiente,
gerar um relatório Brasil, gerar um relatório Bahia, é um esforço complementar muito pequeno. Mas para eu conseguir atender vocês, para eu conseguir gerar esse relatório e dar essa resposta, digamos assim, mais qualificada, uma coisa é você entender a percepção do empresário da hotelaria Brasil. Boa informação, importante para o Ministério, interessante para se elaborar uma política pública. Mas interessante para vocês é se essa informação está no microcosmos ou está no locus de trabalho de vocês. Por que não gerar uma informação para o governo do Estado, ou para o Estado da Bahia? Claro, e a informação que a gente gera é pública. Claro. Não é tanto uma questão de perfil que a PSH fez esse dever de casa para a gente, mas eu quero entender qual a percepção dele de desempenho. Não, o questionário é uma questão, é uma pesquisa de sondagem, são informações sobre desempenho, pesquisa rápida, no máximo 5, 10 perguntas. Eu quero saber 5, 10 perguntas para tentar medir o desempenho dele, a percepção dele de desempenho. Então eu não entro em faturamento, não entro em nenhuma informação que ele vai associar à declaração de imposto de renda. São informações bem pontuais sobre o desempenho da empresa dele e o desempenho do território dele, do destino que ele está inserido. O empresário de hotelaria, ele é bem sensível, ele é bem ciente do desempenho, ou ele entende isso, pelo menos, né? Pressupõe-se que ele conheça um pouco do desempenho geral do território, até porque ele conhece outros empresários. Então a ideia da pesquisa, o mote que a gente está querendo dar é esse, e, de novo, conto demais com o apoio e a ajuda de vocês, passando aqui pelo Cristiano, passando pela área de marketing também, que é um grande parceiro do DEPS hoje, nos demandando e fazendo uso da nossa informação. Giga. Eu sou Vanessa, do Sebrae em Alagoas. De fato, a gente tem mesmo esse olho no olho com o empresário. De fato, a gente tem essa vivência, né, na ponta, como a gente costuma falar com eles. A gente está atendendo eles em alguns projetos há anos, porque a gente tem arranjos produtivos locais, trabalhos territoriais, enfim. Então, como a Ana bem colocou, né, se vocês mandassem algo para a gente, aí não precisa ser nada muito elaborado, não. Tipo um e-mail mesmo do Ministério, citando que é importante essa proximidade do Sebrae, né? Pelo que você acabou de dizer aí, né? A gente conhece eles nos conhecem, mas talvez não os conheçam. Então, citando isso, pedindo a nossa ajuda nesse sentido, porque o que acontece? Como a gente também faz muita pesquisa, e aí pesquisa que, quando a gente mensura resultados dos nossos projetos, se aumentou o faturamento da empresa, porque isso demonstra que as ações que a gente está fazendo estão no caminho certo, para bar e restaurante, valor do ticket médio, enfim, a gente faz uma série de monitoramentos para não ser mais um no meio de tantos e, de repente, o empresariado fala, pelo amor de Deus, Sebrae outro. Então, vindo, né, algo assim do Ministério, uma coisa simples, não precisa ser nada super elaborado. Acho bacana a sugestão da Aninha também, quando diz um newsletter, uma newsletter ou um e-mail marketing, alguma coisa citando, né, essa importância dessa participação e dessa parceria com o Sebrae, porque aí e listando de repente o que ganha, né, exatamente como você falou, porque o que as pessoas ganham em responder uma pesquisa, né? Então, ao Sebrae, claro, interessa dados, interessa porque a gente faz gestão do conhecimento também, a gente também usa os dados, e dados para a gente realmente, às vezes, é muito complicado da gente achar, né, em qualquer segmento de atuação nosso. Então, mas, sobretudo, para o empresário entender por que essa importância, por que ele responder. Porque tem dados realmente que são muito, muito difíceis das pessoas responderem, né? Então, por exemplo, qual o faturamento da tua empresa? Pelo amor de Deus. Você pergunta, sei lá, qualquer outra coisa para ele, mas não faça essa pergunta, né? Então, assim, só que isso a gente precisa, às vezes, perguntar para entender. Então, a gente joga em faixas, porque senão, né, e vai explicando que a gente não tem finalidade de fiscalização, nanana, enfim, é nosso métier, né? Cada um tem suas dores, né? Mas eu acho que todos nós do Sebrae concordamos que a gente tem como chegar junto. Quase todos nós temos parcerias muito próximas com a BIH também, com o Sindicato de Bares, Hotéis e Restaurantes Similares. Enfim, a própria Brasel, que aí já é outro lado, né? Mas se os restaurantes dentro dos hotéis também interferem nisso, talvez eles também façam uma pressão, enfim. Mas manda para a gente. Esse mês você está aí com toda a nossa lista de e-mails, porque aí a gente vê o que consegue fazer lá na ponta. Na fila, e aí a gente finaliza com você.
Vamos, só porque senão... Parabenizar aqui o departamento, o DEPS, em nome da Gils, do Daniel, porque assim, o trabalho que eles fizeram com o cruzamento de dados agora, com a entrega da categorização a nível nacional, foi assim, espetacular, né? Porque foi um avanço e tanto, até porque o início da fala hoje do Cristiano aqui no RINT foi o quê? Foi que para a gente ter inteligência de mercado, a gente precisa ter dados, informação. Então, assim, avançamos e estamos avançando cada vez mais. Eu acho, Daniel, não é problema nenhum. Hoje, eu não sei quantos, 12, 13 estados, se eu não me engano, tem já observatórios de turismo. Nós, estados, somos parceiros do SEBRAE. Temos a BIH em cada uma das unidades federativas, sindicato de hotéis. Então, acho que isso não é problema para a gente passar esse link para frente aí e meter bronca, tá bom? Boa tarde. Dando continuidade ao que o colega falou, a respeito dos observatórios. Eu estou aqui representando o Observatório do Mato Grosso do Sul, tá, na Fundação de Turismo do Estado, e nós recebemos uma demanda de um consultor do SEBRAE, fazendo um projeto piloto numa região lá no Mato Grosso do Sul, com pesquisa com os empresários de vários segmentos. Então, de repente, ele mandou um formulário para que fosse analisado, para que ele pudesse aplicar na região. Então, eu acredito que o observatório ele pode ser um grande parceiro também dentro dessa pesquisa que vem contribuir, porque daí a gente pode estar aí alinhando, né, os índices, os indicadores que são necessários para a pesquisa e que também nos favorece também ter essa informação. Eu acho que toda pesquisa, enfim, que possa contribuir para essa questão que a gente está discutindo aqui, que é a inteligência de mercado, é importante. Porém, o que a Vanessa falou, os nossos empresários são bombardeados de 500 mil pesquisas e diagnósticos. Se a gente consegue enviar para ele de forma que ele entenda que isso tem um retorno de mercado, dentro dessa nossa estratégia aqui de melhoria de mercado, ele vai responder com certeza. Então, eu acho que é muito importante que isso fique bem claro, que está se criando aqui um diagnóstico para que a gente possa ter estratégias de melhoria de mercado para ele. Porque, caso contrário, vai ser mais um e-mail de pesquisa de diagnóstico que ele não vai responder. Gente, o que a gente... O SEBRAE, se não me engano, há uns 2 anos, ele fez uma pesquisa com bares e restaurantes e era um link que mandava para o empresário e a resposta dele já possibilitava que ele tivesse um relatório automático comparando a resposta dele com de outras pessoas. O empresário adora se comparar com o outro, né? Então, ele adora saber se o que ele respondeu ele está melhor, pior do que quem está lá do lado dele. Então, assim, isso funcionou bem porque dava para ele já uma devolutiva, entendeu? Mais ou menos nessa linha. Por isso que eu falei assim, às vezes, se você cria uma estratégia, você consegue atingir mais efetivamente. Obrigado pelas sugestões, são todas muito bem-vindas, acho que são todas muito interessantes. Que bom que, assim, eu esperava receptividade, não esperava tanta receptividade, confesso para vocês. Agradeço a ajuda, agradeço os conselheiros, agradeço. É uma coisa que o Ministério nunca fez, a gente vai, estilo Karate Kid, a gente vai aprender no tapa. Tá? Vai dar certo, vai dar errado, mas se for dar certo, vai ser com a ajuda de vocês. Que bom que eu posso contar com vocês, que bom que eu posso contar com a ajuda de vocês. Envio da pesquisa, qual que é a ideia? É uma autoridade do Ministério de preferência, afinal de contas, o Daniel pedir, não, ninguém vai responder. A Gils pedir, um pouquinho mais de gente responde. Mas se o ministro pedir, opa, peraí, não, o ministro está me pedindo. A ideia sim, é mandar uma cartinha com o link e tudo mais. Mando para todos os empresários, encaminho para vocês fazerem a réplica. A ideia também, com o tamanho de amostra, eu vou conseguir, olhando as respostas, eu vou conseguir monitorar. Bem simples o exemplo. Já tenho no estado do Rio de Janeiro hotéis pequenos o suficiente, agora eu preciso de hotéis grandes. Margarete, faz um esforço aí com o pessoal de hotéis grandes, dá uma ligadinha para eles, insiste com eles para eles responderem para mim. Por quê? Para atender a amostra do Rio de Janeiro, para atender a amostra dos diferentes estados. Fazer esse jogo com vocês de uma forma mais lá e cá. É uma pesquisa de sondagem, tá?
Ele é importante porque, veja, as pesquisas do Ministério, demanda doméstica, demanda internacional, tem uma noção boa da quantidade de empregos no Brasil, tem uma noção boa da quantidade de empreendimentos a partir da RAIS ou a partir da PSH, não tem uma noção do que o empresariado está fazendo. E são pesquisas anuais. A pesquisa de sondagem, a ideia é que ela seja trimestral. Vai cansar o empresário? Vai. Vai cansar. Ele vai, mas a ideia é ter essa pesquisa e dar a devolutiva. Sobre a forma de dar a devolutiva. Gostei bastante da ideia da resposta. Só tem um problema de fazer ela de forma instantânea, porque é trimestral e eu coletei o dado no começo do mês. Aí eu estou comparando com uma amostra ainda muito pequena e pode... mas eu comparei agora que eu mandei o resultado, mas mudou depois. Então eu prefiro mandar isso no final. Qual que é a ideia do relatório? Fazer uma crítica, uma autocrítica ao relatório anterior da pesquisa de sondagem. Era um relatório de 30 páginas, 40 páginas. Desculpa, nem a gente lê 30 páginas, vamos falar a verdade, né? Tem uma preguiça danada de ler 30 páginas. Qual que é a ideia? 2 páginas no máximo. 2 páginas de forma gráfica, inclusive números. Em via de regra, se tiver texto, pessoalmente eu gostaria de ter uma frase no máximo. Aumentou, diminuiu, está indo assim. Para justamente ser uma informação ágil, ser uma informação útil para o empresário. Devolutiva? Preferencialmente sim. Estamos querendo valorizar os instrumentos do Ministério. Dar uma devolutiva por vocês? Excelente. Principalmente, dar uma devolutiva pelo Cadastur para valorizar uma ferramenta que o Ministério está trabalhando, está tentando desenvolver? É outra. Uma outra forma de devolutiva também é no próprio e-mail dele, se ele desejar assim responder. Vamos estudar a melhor forma de devolutiva. Mas é óbvio, a informação que a gente produz, a gente não produz para a gente, para sentar em cima. A gente produz para vocês. A gente produz para a ponta, produz para gerar conhecimento, gerar informação que vai oportunizar a melhor gestão do destino. E não somos nós que fazemos a gestão do destino. Pelo contrário, são vocês. Enfim, a ideia agora, a próxima atividade é exatamente a gente trabalhar um pouco isso. Como é que o tipo de informação que a rede pode produzir para o empresário, que tipo de informação que a rede pode produzir para os destinos, que tipo de informação que nós, enquanto órgãos federais, seja SEBRAE, seja Ministério, seja Embratur, podemos produzir, dadas todas as limitações que a gente tem, que foram colocadas aqui, que vocês conhecem bem, mas que tipo de informação que pode ser produzida. A gente queria trabalhar em grupo. Antes disso, eu só queria que o Gustavo apresentasse coisa de 5, 7 minutos. Ele vai apresentar aqui o trabalho que a gente fez a partir disso que a Gilce falou, que é a demanda internacional e as UFs. A gente está tentando tornar essa informação, sair um pouco desse modelo de relatório. Quem quiser olhar o relatório vai, mas o gancho para ele olhar o relatório é exatamente a informação mais bem produzida. É algo que a Embratur já fez, a gente se inspirou no boletim da Embratur exatamente para fazer isso. O Gustavo vai passar rapidinho nisso para vocês. DEPs não vão embora, vocês estão juntos com essa aqui, porque essa informação foi produzida a partir dos dados deles. Que a gente está tentando fazer exatamente casar as duas coisas, dar mais lógica. A gente quer saber de vocês se essa informação que a gente está gerando é útil e que mais informação que vocês precisam. Mas vamos lá, Gustavo. Boa tarde a todos. Sou Gustavo Assis, já foi apresentado mais cedo, mas para aqueles que não puderam ouvir ou não se lembram, sou estagiário da Coordenação Geral de Produtos Turísticos e bacharel em Turismo e Informação. E essa tarde eu fui incumbido de apresentar a primeira edição do Boletim de Inteligência de Mercado. Inteligência de Mercado, ao qual a Gilce já apresentou um pouco desse dado, mas ele foi baseado no estudo da demanda turística internacional de 2012 a 2016, ao qual foi publicado há pouco tempo. É interessante dizer que o nosso objetivo com essa publicação foi torná-lo um pouco mais limpo, um pouco mais visual. O interessante, todos tenham acesso à pesquisa depois, e a nossa função aqui principal foi trazer um pouco mais de facilidade para essa leitura.
primeiro slide, muito mais do que uma arte, temos conteúdo, não é soberba, gente. É porque o estudo ele é realmente muito importante para a gestão, para planejamento turístico, e a gente considera esse dado importante, por isso que nós trouxemos na primeira edição. Porque ele pode te ajudar gestores a desenvolver o turismo de uma forma mais eficaz. O nosso objetivo foi torná-lo um pouco mais palatável, dando um aspecto visual, porque os dados eles são mostrados de forma numérica, e convenhamos que as pessoas têm facilidade de extrair o mais importante dessas pesquisas. Então nós fizemos um trabalho de fazer esse filtro e torná-lo um pouco mais visualmente agradável. E o nosso maior objetivo foi trazer o uso, que vocês venham utilizar e dar um fim para essa pesquisa. Vou apresentar o boletim agora. É interessante que a gente demos enfoque para o lazer, demos enfoque ao lazer. Nós demos um enfoque ao lazer, porque o nosso objetivo é trabalhar o lazer, mas todos vocês, representantes de Estado, venham ter esse estudo, porque tem outros dados, outras variáveis que é interessante de vocês terem acesso, porque normalmente a gente pegou os principais pontos, mas às vezes não se aplica ao seu destino, ao seu Estado. Então é interessante você ter um completo, um todo da pesquisa. Eu trouxe a Bahia como exemplo, não tem um motivo específico, só porque eu acho Bahia extraordinária. Aqui o... Vamos passar. O Senhor do Bonfim. E vai trazer dados, o boletim vai trazer dados como composição do grupo turístico. A maior parte, você pode ver, a maior parte das pessoas vão sozinha para a Bahia, 28%, seguido por família. É interessante que o dado vai trazer também em amigos ou casal sem filhos, e tem acesso a essa pesquisa. Composição turístico, a maior parte das pessoas que vão ao estado da Bahia, elas estão entre 32 e 40 anos, e seguidamente com um número expressivo entre 41 e 50, 25 e 31. A frequência de visita, a maior parte das pessoas vão pela segunda vez à Bahia, então elas já conhecem, elas já sabem o que querem, ou não também, né? Mas é interessante ter esse dado. Temos gasto médio, vocês podem ver que $65, pernoites 13,6. Principais mercados emissores, Argentina, Estados Unidos e Itália. Argentina 42, bem expressivo em relação aos Estados Unidos e Itália, que é interessante vocês observarem para estratégia de marketing, estratégia promocional. Motivo da viagem, a maior parte vai a lazer. E seguido de outros motivos. Outros motivos, como exemplo, pode ser visita a amigos e parentes, que talvez seja a realidade de muitos estados aqui. Quem viaja a lazer, isso já é âmbito Brasil, tá bom? Ela motivo de lazer, 75% é sol e praia, seguido de cultural e ecoturismo. E os destinos mais procurados do estado da Bahia, esse estudo ele vai ser aplicado a todos os estados. Os estados vai ter esses dados para acompanhar. Vai ter como principais destinos Salvador e Cairu. A organização da viagem. A maior parte das pessoas elas vão a esses destinos organizados por internet, seguido de indicação de amigos e parentes. E temos a avaliação positiva. A avaliação positiva ela é dividida em 3 blocos: infraestrutura turística e serviços turísticos. Eu trouxe como exemplo o bloco da infraestrutura turística, que eu acho que se aplicava a mais a nossa realidade. Você pode ver, trouxemos os 2 principais dados, que as pessoas avaliaram como mais positivo, 94%, 92,4%, restaurantes, e interessante que rodovias foi os 2 menos avaliados, foi aeroporto e rodovias. Que será se é bom a gente investir mais no aeroporto, em rodovias, ou será se é melhor a gente efetivar o restaurante e alojamento? É uma questão, porque a gente tem esses dados, muitas vezes a gente também não sabe o que fazer com esses dados. Então a gente traz um compilado um pouco mais enxugado, a gente extrai o mais importante e depois a gente localiza, a gente direciona a nossa estratégia.
Bom, a gente não tem muito tempo, porque está apertado, a gente tem ainda a dinâmica ainda. O que será com essa publicação que a gente espera é um compartilhamento com municípios, um compartilhamento com empresas privadas e aqueles que vocês acharem necessário ter acesso a essa pesquisa. Temos aqui agora o exemplo de como vai ficar o boletim no final. Você pode ver que não dá para ver no slide, mas aqui no finalzinho ela traz o link da pesquisa. Você clica, tem aqui um Saiba Mais. Você clica e vai direto para a página do Dados e Fatos, que a pesquisa é do DEPS, a Gilce já falou um pouquinho. E algumas dúvidas, sugestões. É interessante que nosso estudo, esse primeiro foi baseado nesse estudo, mas também vai ter tendências, vai ter novos assuntos que vão trazer um pouco mais de conhecimento para todos, né? Que é o nosso objetivo, é esse compartilhamento de um todo. Vai ser mandado no grupo da rede, da RINT, e também no portal do principal lá. Suponhamos que semana que vem, todos os estados. Obrigado. Gente, a ideia é... Obrigado, Gustavo. A ideia nossa aqui foi exatamente trazer um pouco do que pode ser produzido a partir dessas informações que a gente tem. Então, isso aqui realmente o Gustavo fez de todos os estados, a gente já tem isso pronto. Estamos nos detalhes finais aí, Luciano, de produção e de definir layout, esse tipo de coisa, detalhes mesmo finais. A ideia é a gente lançar informação mais para vocês. A Embratur, ela já faz esse tipo de boletim, só que o foco deles é muito no mercado, né? Eles estão... E muitas vezes os estados nos demandam isso. Então a gente resolveu fazer isso. A Nayara também apresentaria agora para vocês um pouco sobre o que ela está começando a fazer do emissivo, mas nós vamos pular essa parte por conta do tempo. Mas nós também estamos fazendo um trabalho com emissivo. Qual que é a ideia de trabalhar com emissivo? Eu sei que você, para pegar o turista que vai para Disney, ou para o turista que vai para fora atrás de neve, que a gente não vai pegar esse tipo de turista. Mas talvez a gente consiga pegar aquele turista que está indo para fora buscando só e praia, ou buscando ecoturismo, né? Então, a ideia também é dar isso a partir dos dados, a partir do trabalho que o Daniel produziu e Uai, tá animada a coisa aí. A partir do trabalho que foi produzindo. Então, espera aí, deixa eu só abrir aqui. Qual que é aqui, né? Tá, olha aí. Então eu queria... Nós temos meia hora. O que eu queria pedir para vocês aqui nessa meia hora, respondessem algumas... algumas coisas que a gente precisa saber exatamente como é que a gente... Que tipo de coisa que vocês... que tipo de informação que vocês precisam, que tipo de informação que nós temos. Nós não vamos ter apresentação disso, pelo menos não hoje. Se for o caso, amanhã de manhã eu faço um apanhado geral, mas eu queria que vocês registrassem isso no Flipchart. A ideia é a gente dividir aqui em grupo, não vai ser mais do que meia hora. Deu meia hora, todo mundo vai embora para casa, pode ficar tranquilo. Para casa não, para os hotéis ou para onde quer que seja. Esquece desses 25 minutos para apresentação, mas as perguntas que a gente queria que vocês respondessem basicamente são essas. É dos estudos apresentados pelo DEPS. Quais vocês utilizam hoje? Vocês já utilizam? Essa informação a gente queria que vocês trabalhassem no grupo, tá? Então, tirasse um apanhado ali do grupo. De que maneira que vocês utilizam esses estudos? Também no Flipchart. Que tipo de informação seu órgão é capaz de gerar para orientar trabalho de órgãos estaduais, de destinos turísticos, de iniciativas privadas ou associações? E que tipo de informações que vocês acham que a coordenação da rede, especialmente
os 3 órgãos aí que estão envolvidos nessa coordenação, SEBRAE, Ministério do Turismo e Embratur, poderia gerar para orientar o trabalho. Lógico, pé no chão, né? Não vamos viajar nesse momento. Então eu queria que vocês queria dividir a turma aqui em 5 grupos para trabalhar isso. Vai ser coisa de meia hora, prometo para vocês. E grupo 1, 2, 3, 4 e 5, ok? 1, 2, 3, 4 e 5. E eu queria dividir aqui 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sem panelinha. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 2, espera aí. 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ok? Grupo 5 aqui.